Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Caraguatatuba. Neste segundo bloco, o candidato pergunta para candidato. A ordem das perguntas foi definida previamente por sorteio. Eu lembro que os candidatos têm até 30 segundos para fazer a pergunta. A resposta não poderá passar de 1 minuto e meio. A réplica tem 1 minuto e a tréplica 30 segundos. Cada um poderá responder apenas uma vez neste bloco. Quem inicia a rodada de perguntas é o candidato José Ernesto do Solidariedade. Candidato, para quem vai a pergunta? A pergunta vai para o candidato Gilson Mendes. 30 segundos. Candidato, nós temos visto no nosso país, nos últimos tempos, várias CPIs instaladas, vários políticos e empreiteiros sendo presos. Realmente, uma coisa que desgastou a nossa política, ocorre um desencantamento nacional. O que o candidato tem para propor para conter a corrupção na cidade de Caraguatatuba? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Gilson Mendes. Candidato, primeiramente eu quero dizer que em Caraguatatuba não existe corrupção. O senhor está enganado. Nós trabalhamos com recurso, temos respeito ao dinheiro público, tá certo? Tanto é que com esse orçamento de Caraguatatuba, que é um dos menores do litoral norte paulista, nós fazemos investimentos em saúde, investimento em educação, nós temos um canteiro de obras no nosso município. Nós vamos deixar uma cidade 95% de pavimentação. Nós construímos UPA, nós trouxemos o AME, nós vamos construímos 2 unidades básicas de saúde, uma na região sul e outra na região norte. Na nossa educação, que hoje é referência nacional, e comprovando isso, nós tivemos agora o IDEB para comprovar toda essa política, essa austeridade financeira que existe na Prefeitura de Caraguatatuba. Porque hoje, Caraguatatuba, a Prefeitura é tratada como uma empresa pública que administra com honestidade, com dignidade, o dinheiro público dos nossos contribuintes. Então, fazemos gestão, porque hoje nós temos responsabilidade com 115 mil pessoas que vivem e moram em Caraguatatuba. Nós temos quase 5 mil funcionários que devem ser tratados com respeito e com dinheiro público. Nós fazemos o dinheiro público, sim, em benefício da população. 1 minuto para a réplica do candidato José Ernesto. Fico muito contente, mas gostaria de esclarecer alguns pontos. Um dos meus primeiros atos no governo vai ser verificar e auditar todos os contratos, principalmente os contratos milionários. Eu tenho uma candidatura única, independente. Eu e o meu partido financiamos a nossa campanha e acho muito interessante porque a candidatura do candidato Gilson existe, está lá no site do TSE. Ele tem a doação de 2 empreiteiros que têm contratos atuais com a prefeitura e que ajudaram num volume financeiro muito grande. Eu queria entender aonde pode existir transparência nessa forma de se fazer política. Eu acho que o país clama por mudança, por renovação. Venho aqui apresentar a minha vontade de fazer essa política nova, essa renovação, não atrelada a esses pontos de financiamento de campanha por empreiteiras. Eu queria entender como que existe assim asfalto sobre asfalto. Será que é por isso? Agora 30 segundos para a tréplica do candidato Gilson Mendes. Candidato, nós temos a candidatura solo, não dependemos de ninguém. As pessoas acreditam em nós, no nosso programa de governo. As pessoas acreditam sim que é o melhor para Caraguatatuba. O melhor para Caraguatatuba é o avanço, é o progresso. Por isso que as pessoas resolvem investir numa candidatura que é o melhor para Caraguatatuba, o avanço de Caraguatatuba. Isso sim é política. E desafio... Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Seguimos com o nosso debate. Agora quem faz pergunta é a candidata Tiffany Félix, do PSOL. Para quem vai a pergunta, candidata? Aguilar Júnior. 30 segundos. Sabendo que cada candidato tem direito a nomear os cargos comissionados, como o senhor lidará com a questão específica da composição de suas secretarias? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Aguilar Júnior. Muito boa pergunta, Tiffany. Na verdade, hoje nós temos uma prefeitura inchada, uma prefeitura cheia de cargos de comissionados e muita gente de fora. O primeiro ato é mandar esse pessoal para casa. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos valorizar o nosso servidor. Esse é o nosso compromisso com o servidor.
nós tivemos o carinho e a sensibilidade de criar um folheto com 15 pontos. E dentre os pontos está lá, favorecer, aliás, reconhecer e nomear servidores a cargos de secretaria, de assessoramento, de diretoria. Esse é o nosso ponto, porque o servidor ele precisa ser valorizado. Hoje, valoriza-se muito mais os cargos comissionados do que o próprio servidor público. Então, esse é nosso compromisso, principalmente com aquele servidor de carreira. Aliás, nós vamos inclusive capacitá-lo se ele não for capacitado. Esse é nosso compromisso com cada um de vocês, servidores. Ok, candidato. 1 minuto para a réplica da candidata Tiffany Félix. O artigo 37 da Constituição Federal ampara o administrador na hora de escolher os seus secretários, desde que esses secretários sejam qualificados. Nós, do PSOL, estaremos disponibilizando essas vagas à população. Então, nós vamos selecionar, depois de avaliar alguns currículos, alguns profissionais que sejam qualificados dos setores de saúde, educação, enfim. E esses 5 que selecionaremos, disponibilizaremos para a população ter uma participação para acharmos o nosso secretário. Dessa forma, estaremos fazendo uma forma democrática, onde muitos profissionais dentro da cidade aguardam, até mesmo para participar de uma secretaria, há anos e não têm essa oportunidade. Nós, do PSOL, vamos passar para essa população a oportunidade de trabalhar conosco junto à população. 30 segundos para a tréplica do candidato Aguilar Júnior. Um prefeito ele não precisa saber tudo, mas se ele tiver um secretário competente, técnico na área, ele consegue fazer políticas públicas de verdade. E esse será nosso jeito de governar a partir do ano que vem. Um prefeito com sensibilidade para ouvir e um secretário técnico. Então nós vamos sim usar o servidor público de carreira, dando capacitação, valorizando, porque é isso que precisa. Nós temos pessoas capazes hoje. E é isso, esse é nosso compromisso com cada um de vocês. Seguimos com o debate. Agora é a vez da pergunta do candidato Álvaro Alencar, do PPL. Para quem vai a pergunta, candidato? A pergunta vai para o candidato Gilson. 30 segundos. O candidato Gilson já respondeu nesse bloco, ele não pode responder. O senhor pode fazer a pergunta para o candidato José Ernesto, para a candidata Tiffany ou para o candidato Nivaldo. Então, para o candidato Nivaldo. 30 segundos. Candidato, qual é a proposta que o senhor tem para o piso salarial e diretrizes curriculares do Plano Municipal de Educação? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Nivaldo Alves. O Plano Municipal de Educação, ele já existe. O Plano Municipal de Educação, ele só não é cumprido. Mas o piso, hoje, ele está acima do Estado e da União. Precisamos adequar esse piso, adequar a jornada. Há muito descontentamento na classe dos professores, porque essa adequação acabou trazendo transtorno, uma sobrecarga. E eles acabam tendo que levar a tarefa para casa e acaba prejudicando a criança, acaba prejudicando lá na frente os que mais precisam. Então, nós temos que cumprir o que já existe. O que precisamos fazer é ampliar, é avançar. Precisamos colocar o professor de educação física já desde a creche, para começar a estimular a criança. Precisamos avançar também na municipalização do ensino fundamental, que hoje vai só até o 5º ano em muitas escolas. Do 6º ao 9º ano, nós sofremos muito. E muitas crianças ficam fora, acabam ficando no estado e fica longe de fonoaudiólogo, de psicólogo, enfim, isso precisa ser municipalizado. 1 minuto para a réplica do candidato Álvaro Alencar. Apesar da boa resposta do candidato, eu noto que o Plano Municipal de Educação não vem sendo cumprido. Tanto que, recentemente, os professores municipais editaram a Carta dos Educadores de Caraguatatuba, cobrando que o Plano Municipal de Educação seja cumprido integralmente e seja adequado à realidade de Caraguatatuba. Além disto, isso será feito em nosso governo. Além disto, eu irei propor a revisão salarial, porque há muitos anos o salário dos servidores vem sendo defasado, especialmente dos professores que não são valorizados.
pelo que se suprimiu de salários deles, seria muito maior que o piso nacional de salários hoje. E veja, piso nacional é o piso mínimo, o professor pode ganhar mais que o piso nacional. Também nas diretrizes curriculares, nós colocamos priorização de língua estrangeira, o curso de sociologia no ensino fundamental, o ensino integrado, educação integrada em Caraguatatuba e o Plano Municipal de Educação Inovadora. Candidato, muito obrigado. Agora 30 segundos para a tréplica do candidato Nivaldo Alves. Sim, o plano, o Programa Nacional de Educação, aí sim, aí Caraguatatuba está pecando. Ainda falta cumprir pelo menos 10 itens do Plano Nacional de Educação, para poder ficar em dia e atingir a meta do Ministério da Educação. 10 segundos. Vamos avançar nisso também, adequando o que já existe na atual realidade. Obrigado, candidato. Seguimos com o debate. Agora, de acordo com o sorteio realizado previamente, a pergunta é do candidato Aguilar Júnior. Para quem vai a pergunta, candidato? José Ernesto. 30 segundos. Caraguatatuba, em 2011, 12 e 13, foi eleita a cidade mais violenta do estado. 14 e 15, a terceira mais violenta do estado e a primeira da região. Não temos mais câmeras de monitoramento, a atividade delegada diminuiu drasticamente. Qual é a sua proposta para a segurança pública em Caraguatatuba? 1 minuto e meio para a resposta do candidato José Ernesto. É uma pergunta muito interessante. A segunda maior queixa da população realmente é no que diz respeito à segurança. Nós temos uma cartilha, acho que todos os candidatos compatibilizam da mesma ideia. É muito triste e vergonhoso, principalmente em se tratando de uma das regiões mais ricas do país. Mas temos sim que instalar câmeras de vigilância atreladas a um centro de operações integradas. Temos sim que apoiar a Polícia Militar e Civil. Podemos dobrar a operação delegada, que hoje são 4 veículos e 16 policiais. Isso é um pedido do batalhão da Polícia Militar. Podemos, paralelo a isso, junto com o governo, criar uma proposta que ajude a melhorar a segurança do nosso munícipe. Temos vários pontos que são em comum, mas não estamos tratando da causa. Eu acho que a principal causa do aumento da insegurança e da violência na nossa região é a falta de oportunidade dos jovens que não têm acesso a um ensino gratuito. Não existe uma universidade federal, não existe a opção de trabalho. Esses jovens ficam ociosos e aí a violência aumenta. Além de todos os pontos que eu coloquei, nós temos sim uma política pública, iluminar vários bairros que não possuem iluminação, calçamento, o fechamento de alguns terrenos vazios que ajudam a Polícia Militar a exercer o seu papel na segurança da cidade. Ok, candidato. 1 minuto para a réplica do candidato Aguilar Júnior. O primeiro ponto é criar a Guarda Municipal. A Guarda Municipal vai cuidar do seu filho na porta da escola, vai cuidar dos prédios públicos, as festas populares, liberando a Polícia Militar para fazer as suas rondas. Também precisamos urgentemente colocar as câmeras de monitoramento. No governo 2005-2008 tinha essas câmeras, mas foram tiradas. Então nós vamos colocar as câmeras de monitoramento e vamos criar um centro de operações integradas, onde vai ficar um policial militar, um agente da Guarda Municipal e um agente de trânsito, com um telefone 153, onde a população poderá ligar e eu tenho certeza que o tempo-resposta será muito menor. É só assim que nós vamos fazer segurança pública. Além disso, nós vamos estreitar a parceria com a Polícia Militar, que é guerreira hoje no nosso município. Então, se o Estado não dá conta, nós vamos ajudar a dar conta com a atividade delegada. 10 segundos. Hoje, infelizmente, só são 16. Nós teremos que colocar muito mais. Esse é o nosso compromisso com você. Agora 30 segundos para a tréplica do candidato José Ernesto. Muito bem falado. Realmente é uma cartilha que eu acho que todos os candidatos sabem. Mas existe realmente, a segurança é um dever do Estado, mas a prefeitura, o prefeito, ele pode e muito ajudar e potencializar a segurança da nossa população. Acredito e tenho certeza que uma das principais causas da nossa violência realmente é a falta de opção que a nossa população tem no que diz respeito ao desemprego e a falta de condições de um estudo gratuito. Assim nós vamos estar atuando na causa e não tentando resolver o problema do excesso de violência. Obrigado, candidato. Seguimos com o debate. Agora é a vez da pergunta do candidato Gilson Mendes. Para quem vai a pergunta, candidato? Eu vou
Para quem que eu O tenho? senhor pode perguntar para o candidato Álvaro ou para a candidata Tiffany. Eu vou perguntar para a Tiffany. 30 segundos. Candidata, o que a senhora tem no seu plano de governo para que melhore a educação em Caraguatatuba? 1 minuto e meio para a resposta da candidata Tiffany Félix. Para a educação, assim como qualquer setor público, primeiramente a gente vai respeitar as leis federais e estaduais, ao qual no momento algumas delas estão sendo desrespeitadas. No caso da educação, haja vista que há pouco tempo alguns professores adjuntos entraram em processo contra a Prefeitura Municipal de Caraguatatuba por não receber o seu salário integral nas férias. Então nós vamos sim respeitar todo funcionário público de maneira que dê dignidade a esse povo a trabalhar e estimule a vontade de cada vez trabalhar melhor dentro do nosso município. Ok, candidata. Agora, então, 1 minuto para a réplica do candidato Gilson Mendes. Eu toquei nesse tema da educação para lembrar que minha mãe é professora primária. Caraguatatuba hoje, a educação de Caraguatatuba é referência no estado de São Paulo, é referência no Brasil. É o fruto do trabalho de longos anos de todos nós. Para comprovar isso, recentemente nós tivemos a publicação do índice do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que qualificou Caraguatatuba, que ratificou Caraguatatuba como a educação uma das melhores do estado de São Paulo e do Brasil. Nós trouxemos para Caraguatatuba o Instituto Federal. Inclusive, agora foi doado mais um terreno para que tenha ampliação do Instituto Federal. Nós vamos trazer a FATEC para Caraguatatuba. Nós vamos diminuir a demanda na SEI de 0 a 3 anos em Caraguatatuba. E nós vamos implantar um plano preventivo de manutenção em todas as nossas unidades escolares. Ok, 30 segundos para a tréplica da candidata Tiffany Félix. Infelizmente, essas avaliações, principalmente do INDEB, não condizem à realidade, pois os professores, hoje, eles são obrigados a passar alunos que não estão preparados. Eles simplesmente empurram os alunos porque eles são forçados pela atual gestão para poder trazer recursos financeiros para a cidade. Então, eu não concordo com esses números que apresentam. 10 segundos. Jamais vou concordar e vou continuar defendendo o funcionário público. Obrigado, candidata. Seguimos com o debate. Agora é a vez da pergunta do candidato Nivaldo Alves e pelas regras do debate, ela deve ser feita ao candidato Álvaro Alencar. 30 segundos, candidato. Candidato Álvaro Alencar, nós vivemos um momento terrível em Caraguatatuba no que se refere ao trânsito. Qual o seu projeto para corrigir essa deficiência? 1 minuto e meio para a resposta do candidato Álvaro Alencar. Excelente a pergunta do candidato Nivaldo Alves, porque nos dá a oportunidade de mostrar o grave problema que é o trânsito em Caraguatatuba. A cidade, nessa questão de trânsito, foi muito mal planejada e hoje nós temos um trânsito estrangulado. A proposta principal é integrar os sistemas, as vias principais, Avenida da Praia, avenidas centrais e criar uma avenida periférica pela parte mais próxima da encosta e interligar isso tudo num anel viário. Então nós teríamos várias opções para os bairros de trânsito rápido, facilitando o escoamento de trânsito. Além disto, na parte viária ainda, considero extremamente importante nós recuperarmos as ciclovias que temos em Caraguatatuba. Temos vários quilômetros de ciclovias em péssimo estado, precisam ser recuperadas e precisa ser feito também ciclovias que deem acesso aos principais bairros populares, como Tinga, por exemplo. Nós pretendemos implantar no mínimo 8 quilômetros de ciclovias no bairro do Tinga. Isso tudo vai contribuir para minimizar o problema de trânsito em Caraguatatuba, considerando que as vias principais hoje não têm uma boa integração. Nós pretendemos criar esse anel viário que facilitará em 10 muito, segundos. principalmente criando um corredor de trânsito rápido para os ônibus. 1 minuto para a réplica do candidato Nivaldo Alves. Nosso problema no trânsito, a gente tem alertado algumas situações que são muito preocupantes. A Avenida Geraldo Nogueira da Silva
ela lá na altura do Rio Lagoa, aquela ponte, ela se trincar, uma ponte que já tem mais de 15 anos, 20 anos, se trincar, nós perdemos a Avenida da Praia, que custou milhões aos cofres públicos. É um cartão postal de Caraguatatuba que depende de uma ponte, uma coisa simples de ser resolvida. Além do estrangulamento da ponte da Santa Casa e a ponte da Arthur Costa Filho, que também já passa de 30 anos da sua construção, hoje há um entroncamento ali muito grande. A construção de 10 segundos. De ciclovias é fundamental para atender aquele que mais necessita, que vai para o seu emprego de bicicleta. 30 segundos para a tréplica do candidato Álvaro Alencar. Realmente é importante a questão das pontes em Caraguatatuba. São pontes, muitas delas antigas, que precisam ser revisadas, precisam ser avaliadas pelos técnicos competentes em engenharia da prefeitura e engenharia viária. Mas eu acho que também é muito mais importante que isso. 10 segundos. Seria a implantação de uma ponte no Rio Juqueriquerê para facilitar o escoamento e a interligação desse anel viário. Já é uma proposta antiga desde o tempo... esgotado, candidato. Muito obrigado. Seguimos, pois termina aqui o segundo bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Caraguatatuba. Depois do intervalo, eles vão responder a novas perguntas de eleitores. Nós voltamos já, não saia daí. Eleições 2016, você decide na Band.